Fala geral, tudo legal? A franquia Resident Evil está cheia de altos e baixos, mas é sem dúvida um grande marco na história dos jogos de videogame. Mas a Capcom não conseguiu fazer esse jogo excelente do dia para a noite. Muitos testes foram feitos e em cada título muita coisa precisou ser refeita até atingir um certo nível de qualidade que agradaria ao público gamer. Hoje vamos conhecer alguns jogos da série que foram cancelados ou refeitos para serem recriados até se tornarem bons o suficiente para cair no gosto geral. Então fique comigo nesse vídeo até o final porque vale muito a pena conhecer esses títulos, beleza? Bora lá! Certos títulos da franquia fizeram sucesso apostando muito no quesito terror e ação, como por exemplo o Resident Evil 4. Outros, entretanto, tentaram alcançar o sucesso com o estilo de jogabilidade onde o jogador usa pistolas, como é o caso do Resident Evil Dead Aim, ou controla miras, como o Resident Evil Dark Side Chronicles. A Capcom, a desenvolvedora dessa franquia icônica, sempre pensou em qualidade em primeiro lugar e, como resultado, acabou cortando alguns jogos ou elementos que ela considerava não atender ao padrão de qualidade desejado, chegando até mesmo a praticamente começar do zero alguns games que já estavam quase prontos. Vamos dar uma olhada em alguns dos mais promissores ou pelo menos mais interessantes jogos da série que foram cancelados e acabaram nunca chegando às prateleiras das lojas. Antes de começarmos, se você é novo por aqui, é um prazer falar com vocês, podem me chamar de Insano e eu gostaria de mandar um salve para dois meus inscritos, o Lord Sadler e o Washington Games Play. Valeu galera, obrigado por acompanhar o canal. Continuem com a gente porque tem muita coisa legal chegando aí, beleza? E se você que está me vendo é um cara legal e não é inscrito no canal, não perca tempo, deixa logo aquele joinha animal e inscreva-se no canal, porque assim eu posso te avisar quando saírem novos vídeos, combinado? Agora, toma ali vídeo, rapaziada! Resident Evil 1 para Game Boy Color. Em 1999, com o sucesso estrondoso feito por Resident Evil 1 no PlayStation 1 e no Sega Saturn, a Capcom queria muito que os consoles da Nintendo também tivessem suas versões de Resident Evil, então ela designou uma produtora chamada Hot Gen para criar um port, uma versão do primeiro Resident Evil para o portátil da Nintendo, o Game Boy Color. Alguns materiais do game chegaram a ser divulgados e ele contaria até com a presença de novos inimigos, mas a Capcom, insatisfeita com a qualidade do projeto, resolveu cancelar tudo quando o game estava cerca de 90% pronto. Tanto o PlayStation quanto o Sega Saturn tinham um hardware muito superior ao do Game Boy Color. Em função disso, a versão para Game Boy Color tinha gráficos e sons inferiores em relação ao original, mas a Capcom esqueceu que não se pode fazer milagres com um portátil de 8 bits e alegando que o game estava muito aquém, muito abaixo em termos de qualidade do original, resolveu cancelar tudo. Particularmente eu achei que esses gráficos e a jogabilidade estavam muito bem feitos para um portátil de 8 bits e os produtores da Hot Gen estavam fazendo um excelente trabalho, claro, dentro das limitações técnicas do Game Boy. A Capcom pisou na bola ao cancelar esse game, mas eu gostaria de saber de vocês sua opinião sobre essa decisão da Capcom de cancelar o jogo. Comentem, deixem sua opinião, mas levem em consideração que o PlayStation 1 e o Sega Saturn tinham um processador, tinham uma CPU de 32 bits e o Game Boy Color tinha uma CPU de apenas 8 bits, por isso não dava para se fazer maravilhas. Deixem um comentário aí, beleza? Como o game não foi finalizado, ele ainda está com alguns bugs, cerca de 90% do game está pronto. Então, para que vocês experimentem esse jogo, eu vou deixar um link já com um emulador de Game Boy Color e esse jogo para que vocês possam experimentar. Lembre-se que o jogo não foi terminado, que tem alguns bugs, mas se você gosta de jogos antigos, se você gosta de jogos nostálgicos, você vai poder curtir bastante esse jogo, vale a pena conhecer. Resident Evil Dash. Esse jogo seria exclusivo para o console da Sega, o Sega Saturn, que na época estava perdendo a briga pelo mercado de games para os consoles da Sony e da Nintendo.
Se tivesse sido lançado, esse game poderia ter dado novo fôlego ao 32 bits da SEGA, que se manteria nativa por mais tempo. Porém, o Resident Evil Dash foi cancelado porque a Capcom argumentou que isso atrasaria a produção do Resident Evil 2. Pouco sabemos sobre a história do game, mas pelas poucas informações que foram divulgadas, teríamos um belo jogo. No game nós voltaríamos à mansão Spencer, aquela do primeiro game, 3 anos depois do final do Resident Evil 1. Controlaríamos 2 personagens, que não sabemos se eram novos ou se já eram conhecidos. Como houve uma explosão no final do primeiro jogo, a mansão está toda destruída, mal resistindo à passagem do tempo. Os personagens descobrem que na sala onde você enfrenta o Tyrant, há evidências de uma experiência da Umbrella, que ainda não havia sido descoberta, e durante a investigação, uma nova sala na mansão é encontrada e nela são achados experimentos envolvendo plantas que foram contaminadas propositalmente com o T-vírus. Então teríamos plantas geneticamente mutadas pelo T-vírus, formando criaturas mortais que seriam os principais inimigos nessa nova aventura. O game se passaria nas ruínas da mansão, onde você agora teria acesso a lugares do lado de fora e também a cômodos da parte de dentro, que não estavam acessíveis no primeiro game. Ou seja, agora conheceríamos a mansão de cabo a rabo. No vídeo você pode conferir algumas das fotos do que seriam os conceitos iniciais ou novos cenários que estavam sendo desenvolvidos para o game, mas infelizmente tudo não saiu do papel. As tais plantas mutantes se transformaram nas Eevees ou Ives do Resident Evil 2, e uma volta às ruínas da mansão foi algo completamente descartado. A Capcom logo iniciou o projeto Resident Evil 2 e colocando um fim nesse que seria um exclusivo de Sega Saturn. Um jogo promissor que infelizmente chegou ao fim antes mesmo de ter sido começado. A meu ver, mais uma bola fora da Capcom, porque ela poderia simplesmente ter produzido esse game concomitantemente ao outro, ou ainda produzido um game atrás do outro. Resident Evil 1,5. O jogo hoje chamado de Resident Evil 1,5 ou Resident Evil 2 Prototype é a versão protótipo de Resident Evil 2, que deveria ter sido lançada em 1997 no PlayStation 1 e no ano seguinte no Sega Saturn. Porém, o jogo foi descartado com cerca de 70% concluído. De acordo com a Capcom, o projeto inicial de Resident Evil 2 foi descartado devido a um descontentamento com vários aspectos do jogo. Segundo o produtor, as ideias gerais para o game eram muito boas, mas não combinavam com os gráficos ou com o clima imposto no game. O produtor ainda estava insatisfeito com o roteiro e acreditava que ele não despertaria o interesse dos jogadores por um futuro Resident Evil 3. Os personagens principais seriam Leon, o nosso já conhecido herói, e Elsa Walker. Leon S. Kennedy é um policial novato que acabou de ser contratado pela polícia de Raccoon. Ele parece ter a força de um policial treinado e as inseguranças de um novato. Diferentemente da versão final, Leon começaria esse game no telhado da delegacia, passando pelo heliporto e não ainda nas ruas da cidade. Sua primeira estratégia é dirigir-se ao escritório do delegado à espera de resgate, mas pouco a pouco ele vê seus companheiros se transformando em mortos-vivos e em ameaças à sua própria vida. Leon encontra o delegado ferido gravemente e o policial Marvin Branagh em perfeita saúde, que é quem lhe explica o que está acontecendo na cidade. Quanto a Elsa Walker, ela é uma jovem que adora motocicletas. Ela vai para Raccoon City com o intuito de recrutar companheiros que gostem de motos na universidade da cidade. Ela quer formar uma equipe de corrida, então ela deixa sua cidade natal e se muda para a pequena cidade de Raccoon City com a sua moto. Presa em meio ao caos, ela busca abrigo na delegacia de polícia. Apesar de algumas semelhanças psicológicas com Claire Redfield, que a substituiu na versão final de Resident Evil 2, Elsa não possui ligação alguma com Chris Redfield. E como vocês devem se lembrar, o Chris é irmão da Claire na versão final do jogo. Sobre os personagens secundários, Sherry, a garotinha do Resident Evil 2, sua mãe, Annette e seu pai, William, também estariam presentes em Resident Evil 1,5. No cenário de Elsa, Sherry seria jogável, assim como no cenário de Claire na versão final. Linda era outra personagem que provavelmente era uma cientista da Umbrella. Ela seria uma personagem secundária e jogável do cenário do Leon.
e provavelmente é uma versão protótipo de Ada Wong. Marvin Branagh, aquele policial que está ferido quando você chega na delegacia, era um personagem secundário e jogável no cenário de Leon em Resident Evil 1,5. O delegado Brian Irons seria um homem de boa índole, ao contrário do policial corrupto e inescrupuloso que é mostrado em Resident Evil 2, e seria encontrado mordido gravemente em seu escritório. Outro personagem chamado John era a versão inicial de Robert Kendall, aquele vendedor de armas do comecinho do game, e seria um personagem secundário no cenário de Elsa, porém com muito mais importância para a história do jogo. Um outro personagem chamado Roy não foi aproveitado para Resident Evil 2 e o pouco que se sabe sobre ele é que talvez fosse um dos agentes da polícia de Raccoon City, talvez um colega de Leon. Eu vou deixar para vocês na descrição um link com o download de um emulador de PlayStation 1 já com esse game, onde você vai poder jogar o Resident Evil 1,5. Lembrando a vocês que, como esse game não chegou a ser lançado, ele não está completo e existem partes com bugs, então não fiquem bravos por isso, é mais para vocês testarem e conhecerem melhor o que poderia ter sido o Resident Evil 2, beleza? Onimusha. O game que você está vendo ao fundo é um título que fez bastante sucesso no PlayStation 2, chamado Onimusha. Então você deve estar se perguntando... Peraí, Insano, você é burro! Você está falando sobre Resident Evil, mas você fica mostrando esse jogo aí que não tem nada a ver? Você tá zoando comigo, né, mano? Calma lá, pequeno gafanhoto. Tá bravo? Eu tô brabo. O pai Mei aqui vai explicar. Em 1997, o designer Yoshiki Okamoto tentou criar uma versão alternativa de Resident Evil, que se passaria no Japão feudal. Os personagens explorariam um castelo cheio de armadilhas e demônios, em vez de uma mansão com mortos-vivos. E como há séculos atrás ainda não havia armas de fogo, espadas seriam utilizadas no lugar de pistolas e outras armas de fogo. Acontece que durante o processo de desenvolvimento, o game acabou ganhando sua própria identidade, o personagem principal mais parecia um samurai, e essa aventura se tornou algo que se distanciou muito daquilo que é o Resident Evil. Então, dessa forma, o jogo acabou se transformando em outra série de sucesso que ficou conhecida como Onimusha. Se você não conhece a série Onimusha para PlayStation 2, eu recomendo que vocês joguem, corram atrás porque vale muito a pena jogar, beleza? Resident Evil Zero para Nintendo 64. Este é um dos poucos jogos da série que foram cancelados e depois tiveram seu conteúdo lançado em outro momento. O game foi inicialmente desenvolvido para o antigo Nintendo 64, mas migrou para o seu sucessor, o Nintendo GameCube, isso porque o Nintendo 64 chegava ao fim do seu ciclo de vida. Na verdade, foi uma boa jogada da Capcom, que não queria desperdiçar um game de peso com um console que, para a tristeza de muitos, estava morrendo. Como o Nintendo 64 usava cartuchos, em que o tempo de loading é praticamente zero, a Capcom usaria isso como vantagem. Assim, pela primeira vez, uma dupla de protagonistas seria controlada pelo jogador praticamente ao mesmo tempo, com ambos participando ativamente da trama. Esse sistema recebeu o nome de Partner Zapping, ou Partner Zapping. Boa parte de Resident Evil Zero já estava pronta no Nintendo 64, porém a transição para o GameCube permitiu que o jogo fosse ainda mais longe do planejado. Entre as novidades estavam cenários pré-renderizados animados, como o trem em movimento, e novos efeitos gráficos que não seriam possíveis no Nintendo 64. Então, posteriormente, o game foi lançado para o GameCube e depois também portado para outras plataformas. Resident Evil Portable, do PSP. Infelizmente, pouco se sabe sobre esse que seria um terror em miniatura. Com a chegada do PSP, o PlayStation portátil da Sony, a Capcom cogitou o lançamento de um game exclusivo da série de terror para ele. Resident Evil Portable chegou a ser anunciado oficialmente pela Capcom durante a grande feira de games E3 de 2009, chegando até mesmo a convidar os jogadores a votarem para escolher quem seria o protagonista. Mas depois dessas informações, tudo desapareceu completamente. O jogo não chegou a ser cancelado oficialmente, porém a empresa nunca mais o mencionou. A falta de popularidade do PSP e o desbloqueio do console que permitiu a utilização de jogos pirateados podem ter sido o grande motivo do cancelamento.
Por um tempo especulou-se que parte do jogo foi reaproveitado para Resident Evil Revelations no Nintendo 3DS, porém não há evidências sobre isso. Devil May Cry. O quarto capítulo da série Resident Evil teve muitas versões antes de se tornar o game que conhecemos hoje. Uma delas teve um destino semelhante ao de Onimusha e ficou conhecida como Resident Evil 4 Fog, que traduzindo para o português significa nevoeiro ou neblina. Isso porque o novo vírus do qual o game trataria se espalharia pela neblina. Leon S. Kennedy ainda seria o protagonista do game, mas seu corpo reagiria de maneira diferente e ganharia superpoderes ao ser afetado pelo vírus. Agora sim, você tá de zoeira comigo, é? Você fica falando sobre esse Resident Evil 4 Fog, mas fica mostrando esse outro jogo nada a ver. Você tá achando que eu sou palhaço, é? Você tá achando que eu sou palhaço? Você quer brigar comigo? Vem aqui então, mano. Calma lá, seu briguento, deixa de ser ansioso e fica quietinho que eu explico. Como o conceito de Resident Evil 4 Fog começou a se afastar muito da série Resident Evil, assim como ocorreu com o Resident Evil no Japão feudal, que acabou se tornando a série Onimusha, essa nova versão do jogo foi rejeitada pela Capcom, no entanto ela foi retrabalhada e transformada na série Devil May Cry, que também é recomendadíssima àqueles que gostam de um bom jogo de ação. Resident Evil 4 Hook. Esse game também ficou conhecido como Resident Evil 3,5, que na verdade foi a segunda tentativa da Capcom de fazer o Resident Evil 4, e esta é uma das versões mais conhecidas entre os games cancelados da série. Desenvolvido para GameCube, ela passou a ser chamada de Hook, que traduzindo para o português significa gancho. Esse nome veio por conta de um estranho fantasma que portava um gancho e perseguia o protagonista, que é o nosso amigo Leon. A jogabilidade do game ainda era bem semelhante aos Resident Evil tradicionais, com ângulos fixos de câmera e corredores apertados. Alguns jogadores reclamaram do fator sobrenatural de um fantasma, mas na época a Capcom afirmou que havia uma explicação científica por trás desse fator. Por ter uma temática envolvendo paranormalidade, possessões e aparições fantasmagóricas, mais tarde a Capcom imaginou que esse game estava se assemelhando demais à franquia concorrente Silent Hill. Em função disso, apesar de bem aceita, essa versão acabou sendo cancelada em favor do Resident Evil 4 como nós o conhecemos hoje, que foi lançado posteriormente. Pelo que se vê em fotos e vídeos, a Capcom estava fazendo um excelente trabalho e, na minha humilde opinião, acredito mais uma vez que ela deu uma mancada ao cancelar esse game. Ela poderia ter lançado o Resident Evil Hook como um spin-off, ou seja, como uma aventura à parte, com seus próprios personagens, inimigos e enredo, mas agora só o que podemos fazer mesmo é esperar e talvez um dia a Capcom desenterre essa ideia que claramente estava se tornando um jogo muito bom. Resident Evil 7. A Creative Assembly, mais conhecida como o estúdio que fez o game de sucesso Alien Isolation, aparentemente esteve em contato nos bastidores com a Capcom para produzir Resident Evil 7. A produtora preparou alguns trabalhos gráficos para a apresentação da ideia básica do game, mas a Capcom não teria se interessado. Um artista da Creative Assembly chamado Brad Wright deixou escapar uma série de artes em seu portfólio que revelou vários desenhos e ilustrações que poderiam ter se tornado o Resident Evil 7. As artes divulgadas não mostram muita coisa, apenas uma dupla, que provavelmente seriam os protagonistas, e uma menina aparentemente infectada em meio a pessoas comuns. Em Alien Isolation, você passa boa parte do game fugindo, se escondendo, desarmado e realmente tentando sobreviver. Eu fico imaginando se a Creative Assembly tivesse produzido o Resident Evil 7, se esses mesmos elementos fossem incluídos no game, eu imagino que com certeza teríamos um bom jogo. Então possivelmente teríamos um game com uma jogabilidade semelhante ao do Alien Isolation. Mas então por esse vídeo é só, galera. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, deixe um comentário, inscreva-se no canal. Quem quiser dar alguma sugestão, fique à vontade.
peço a vocês a grande gentileza de compartilhar esse vídeo e clicar no joinha se possível, beleza? Então, por hoje é só, galera. Valeu, falou e até mais.